Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno, principalmente se tratando de reforços, contratações, porque de fato é a prioridade atualmente do Vasco da Gama. O objetivo é trazer entre 5 a 6 reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Vasco, a partir de hoje, tem um período aí de 20 dias para fazer essas contratações. A gente vai falar sobre isso, até porque vem gerando no meio da torcida vascaína certa preocupação após as últimas entrevistas do presidente Jorge Salgado, onde ele confirmou que daqueles 70 milhões nada será utilizado para as contratações, a 777 Partners não dará um novo aporte para contratar, e hoje, mais uma vez, ele se posicionou com palavras que preocupam o torcedor vascaíno. A gente vai falar o que, é claro, o presidente disse, mas também muitas outras informações. Tem, além do Lucas Oliveira, mais um reforço confirmado que aguarda apenas o anúncio, e outras novidades que aconteceram, até porque hoje foi dia de reapresentação do elenco no CT Moacir Barbosa após 2 dias de folga. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e já se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe também o seu like, porque o seu like ajuda esse vídeo a ser recomendado dentro do YouTube. E muito obrigado, inclusive, pela ajuda que vocês vêm dando nos últimos vídeos, porque ontem, depois de muito tempo, eu já falei isso no vídeo pela parte da manhã, conseguimos colocar um vídeo para mais de 10 mil visualizações. Isso é devido ao apoio de cada um de vocês, então siga nos ajudando, siga aí deixando seu like, se inscrevendo e principalmente se tornando membro do canal. Seja membro, link aqui na descrição, 4 benefícios aí importantes para você. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque é de fato o que importa e o que você, torcedor vascaíno, veio fazer aqui. E hoje, depois de 2 dias de folga, né, o elenco se reapresentou no CT Moacir Barbosa. O Vasco que foi derrotado e consequentemente eliminado para o Flamengo neste último domingo no Maracanã. No segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco acabou sendo derrotado por 1-0, e após a derrota o elenco recebeu folga na segunda e na terça-feira. E hoje todo o elenco retornou ao CT Moacir Barbosa para realizar um treinamento na parte da tarde. Esses treinamentos irão ocorrer normalmente durante a semana. Hoje foi o primeiro dia, quinta-feira, amanhã também teremos outro treinamento. Na sexta, no mesmo horário, na parte da tarde, e sábado e domingo pela parte da manhã. Todos os treinos a partir de agora estarão visando a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá ou dia 9 ou dia 10 de abril contra o Vila Nova aqui em São Januário. Mas uma preocupação, acredito que não é somente a condição física, um time escalado pelo Zé Ricardo, inclusive a gente vai falar sobre a situação do treinador nesse vídeo ainda, mas principalmente sobre contratações, reforços, que a gente olha para esse atual elenco e não consegue ver uma esperança, não conseguimos ver aí um time competitivo o suficiente para fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro. E agora, a prioridade do Vasco é contratar, devido a tudo isso que está acontecendo. O Vasco está correndo contra o tempo, né? A gente já falou sobre isso na abertura desse vídeo, para estruturar o seu elenco visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Cerca de 5 a 6 nomes devem chegar para a disputa da competição. Dentre eles, 2 laterais, é a expectativa, pelo menos um zagueiro, um meio-campo para armar as jogadas e 2 atacantes extremos de velocidade que o Vasco atualmente não tem dentro do elenco. E possivelmente o próximo reforço a ser anunciado deve ser um zagueiro. Lembrando que a gente teve a informação e confirmado, inclusive, que o Lucas Oliveira foi realmente contratado, já treina com o elenco, falta e aguarda apenas o anúncio para ele ser oficializado como novo reforço do Vasco. E além dele, a informação que o Joel Silva trouxe é que mais reforço também já está confirmado, porém mantido em sigilo pelo Vasco da Gama. E ontem à noite, o jornalista Flávio Dias, né, do canal Atenção Vascaínos, trouxe a informação que esse segundo reforço poderia ser um zagueiro, inclusive deve ser um jogador para essa posição. O nome, como eu já falei e volto a repetir, ainda não foi revelado. O que se sabe, no entanto, é que não é um atleta badalado, não será um reforço de peso, será um jogador para compor o sistema defensivo e não para vir e ser titular do Gigante da Colina. Essa posição aí ficou ainda mais carente, né, após a não renovação
do Luiz Cangá, ele que tem o seu contrato apenas até o dia 30 de março e não irá renovar após o término dele, e também após a lesão do Ulisses. O Ulisses que sofreu uma lesão naquele jogo contra a equipe do Resende, em São Januário, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, e ficará 4 meses afastado dos gramados. Inclusive, ele chegou até mesmo a operar. E ainda mais, um terceiro problema é sobre o Anderson Conceição, já que o Anderson Conceição, após essa última partida contra o Flamengo, sofreu uma pancada forte na costela, ainda na primeira etapa da partida, e após o exame realizado no término do jogo, foi constatada uma fissura na costela direita. E a informação que a gente tem é que ele foi tratado com analgésico na segunda e na terça, dia que o elenco não foi ao CT Moacir Barbosa, e hoje ele não irá treinar com o elenco. Ele só vai voltar a treinar em campo quando as suas dores na costela diminuírem. E além dessa costela aí fissurada, ele também saiu com um olho roxo, como está aparecendo para vocês. Então, de fato, o Vasco e o Flamengo aí muito prejudicial ao zagueiro Anderson Conceição, que na minha opinião, sem dúvida nenhuma, será importante demais para o restante da temporada. Porém, apesar disso tudo, o Jorge Salgado hoje deu uma entrevista aí que acabou saindo, né, que o presidente do Vasco deu, e confirmou que o Vasco não tem recurso para contratar e não vai utilizar nenhum recurso para reforçar, o que é uma preocupação. Ao jornalista Diogo Dantas, ele diz o seguinte, abre aspas, fizemos um planejamento sem usar os recursos da SAF, apenas do orçamento, que não é muito, mas temos um elenco competitivo para a Série B. Antes de junho, a gente não tem recurso para investir, só vamos dar esse passo com a assinatura do contrato. Ou seja, são duas partes aí que preocupam. O primeiro é sobre o elenco competitivo para a Série B. São os mesmos erros feitos no ano passado pelo Alexandre Pássaro e, é claro, a diretoria do Jorge Salgado, onde após um carioca vexatório, sem nem sequer se classificar para as semifinais, o diretor executivo preferiu continuar nessas mesmas palavras, temos um elenco competitivo. Tão competitivo que a gente viu no que deu, o Vasco terminando aí a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, nem sequer entre os 5, 6 primeiros colocados. E nesse ano, nessa temporada, após, na minha opinião, um carioca também vexatório, o Vasco em 5 clássicos não conseguir vencer nenhum, um início ruim sendo eliminado para a Juazeirense na Copa do Brasil, o nosso presidente falar que tem um elenco competitivo, é uma situação que preocupa todos nós torcedores vascaínos. E além disso, ele deixou bem claro que o Vasco não tem recurso para investir, e antes de junho, que seria o período que a 777 Partners vai chegar dentro do Vasco, né, que é a estimativa aí feita pela diretoria após o processo para iniciação da SAF, o Vasco não tem recurso para investir. Ou seja, deixa bem claro que o Vasco vai continuar com esse elenco e com esse padrão de time. Isso preocupa ainda mais, pois, volto a repetir, se a diretoria continuar com essa mentalidade, que o elenco é competitivo, que não tem recurso para investir, o Vasco não vai subir. 3 meses até junho já é um grande período de Série B, e depois, para correr contra o tempo, vai ficar bastante complicado. Então a gente espera que a diretoria mude o posicionamento o quanto antes, porque se continuar dessa mesma postura até junho, o Vasco não sobe. Lembrando, temos 20 dias apenas para contratar e trazer reforços antes aí do término de período de inscrição da primeira janela de transferência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou das palavras do Jorge Salgado e o que você espera aí também do Vasco da Gama nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de entrar no assunto Ivan Luva de Pedreiro, né, que foi um dia cheio dentro do Vasco para esse grande influenciador digital, só gostaria de falar sobre Zé Ricardo, né, porque o Zé Ricardo de fato ainda vive uma corda bamba dentro do Vasco. Só para explicar a situação, em contato aí de um jornalista com membros da diretoria, uma pessoa importante do clube, a informação que a gente teve é que a intenção da diretoria é permanecer com o técnico Zé Ricardo. A alta cúpula do futebol do Vasco não tem interesse nenhum de fazer a troca de treinador nesse momento. Eu já informei para vocês nos últimos vídeos que a diretoria e o departamento de futebol viram aí nas últimas duas partidas contra o Flamengo bons jogos competitivos, e devido a tudo isso acho que seria benéfico a permanência do Zé Ricardo para a Série B do Campeonato Brasileiro. A grande pergunta que pode ser feita é, mas a SAF não teria influência? 777 Partners no possível demissão do Zé Ricardo? E a resposta é sim. A 777 Partners não tem ainda certa influência grande dentro do clube, mas as palavras
da empresa norte-americana tem certo poder dentro do Vasco. Não poder de decisão, mas um poder de influência, mesmo que ainda não seja tão grande, pode fazer algumas mudanças. Então, caso de fato a 777 Partners queira mudar o treinador, tem um treinador barato no mercado, que a empresa norte-americana veja que mantenha os padrões do que eles querem na Genoa, no Standard Liège, no Sevilha, essa mudança pode acontecer. Mas, na minha opinião, muito difícil. Então, para aqueles torcedores que vêm perguntar se há possibilidade da demissão do Zé Ricardo, a resposta que eu digo é de fato não. Que ainda não há o poder por parte da 777 Partners, há uma influência, mas uma influência ainda não tão grande o suficiente para demitir o treinador do Vasco da Gama. E sinceramente acredito que assim que a empresa norte-americana dentro do Vasco, dificilmente o Zé Ricardo irá continuar. Assim como vimos aí com o John Textor no Botafogo, que após chegar dentro do Botafogo, mesmo com o Anderson Moreira tendo um aproveitamento de 72%, ele não permaneceu porque não tinha ali os padrões que o próprio gostaria de seguir para o rival vascaíno. Então, isso muito provavelmente também irá acontecer no Gigante da Colina. E agora, para finalizar, Ivan Luva de Pedreiro. Hoje ele esteve aí conhecendo de fato o Vasco da Gama. Logo de manhã ele foi a São Januário, conheceu o Roberto Dinamite, como está aparecendo na imagem, foi reverenciado pelo maior ídolo da história do Vasco, inclusive. Vou passar agora um trecho para vocês do encontro do Roberto Dinamite com o pai do Ivan. Ele ficou muito emocionado e é isso que de fato também nos emociona e faz com que nós tenhamos orgulho de vir aqui todo dia e falar desse clube gigantesco que é o Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí nessa emoção do pai do Ivan, Luva de Pedreiro, que vem lá, acredito que da Bahia, do interior da Bahia para o Rio de Janeiro e teve o prazer e o privilégio de conhecer o maior ídolo da história do Vasco da Gama e acredito também que o seu maior ídolo. Então, dê uma olhada aí nesse vídeo emocionante do pai do Ivan, Luva de Pedreiro. Fica aqui pertinho dela. Pronto. Seu Vadinho. Grande Vadinho. Mas o Vadinho não vai chorar. Chorar de alegria. Isso é bom. Os dias de hoje, chorar de alegria é muito bom. É o Vasco. Então, como vocês viram aí, de fato, muito emocionante o que aconteceu. Além disso, o Ivan ainda teve a oportunidade de receber uma carteirinha de sócio dentro do gramado de São Januário. Bateu até mesmo um pênalti no nosso caldeirão, como está aparecendo esse vídeo aí para vocês. Um golaço, ele que tem de fato uma chapada, uma batida na bola muito diferenciada. Conversou com o Jorge Salgado lá no CT Moacir Barbosa. Essa imagem, esse vídeo que está aparecendo para vocês já é o Ivan no CT Moacir Barbosa na Cidade de Deus. Conversou com o presidente, atrás estava inclusive o gerente de futebol Carlos Brasil e teve um contato com o elenco vascaíno. Vou mostrar várias fotos de vários jogadores, Leonardo Matos, Raniel, Juninho, Zé Vitor, aí cria das categorias de base. Vários atletas fizeram aí a questão de ir até o Ivan tirar mais fotos. Em São Januário também ele foi muito assediado pelos garotos do colégio do Vasco da Gama e também na barreira do Vasco. Ou seja, um ídolo aí dessa garotada, dessa criançada vascaíno, o que é legal demais de se ver. E hoje, às 7 horas da noite, ele estará presente no podcast da Vasco TV. O primeiro episódio do podcast terá a participação do Ivan Luva de Pedreiro. Tranquilo, rapaziada? Tudo que aconteceu, um dia cheio aí para esse grande influenciador vascaíno. E se você curtiu o vídeo, se inscreva, é claro, no canal. Chegamos aqui ao final desse vídeo. Às 10 horas, 10h30, retornaremos com a terceira edição. E é claro, eu te peço aqui o seu like, a sua inscrição, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário e se torne um membro do canal do Gigante. É importante mais nos manter um contato lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente precisa da sua ajuda, então link na descrição. Seja um membro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.